Olá, minha gente. Vamos fazer a correção da prova, né, que é do processo seletivo de admissão do sexto ano para o sexto ano do Colégio Militar, que foi aplicada ontem, certo? Militar de Recife. Olha, parabéns a todos, né? Primeiramente, todos fizeram a prova. Meus parabéns. E aí, qual foi a sensação, né, de pegar uma prova assim? Os alunos da Isolada, graças a Deus, alguns fecharam, né? Alguns, a quantidade de erro que eu vi até agora foi só um erro, né? Das 20 questões. Claro que eu não ouvi todo mundo, né? Mas, assim, alguns que já me deram retorno. E eu estou bem satisfeita com o conteúdo da prova, né? Inclusive a revisão que eu fiz, que eu compartilhei no sábado à tarde, né? Algumas dicas de última hora. Caiu exatamente o demonstrativo da forma que eu trouxe como exemplo, né? O O, quando ele funciona como demonstrativo. Fiquei bem satisfeita com essa abordagem, né? Gostei do gênero abordado também. Foi uma prova conteudista, uma prova que contemplou, né? Gênero, contemplou pontuação, contemplou questões de conhecimento, de compreensão, de gramática. Foi uma prova bem contemplativa, né? Sobre esse aspecto eu estou, é, assim, satisfeita. Entretanto, né, eu faço uma ressalva. Eu gostaria que algumas questões tivessem sido mais problematizadas, né? Especialmente em relação de acentuação. Achei muito simples, muito simplória de acentuação. Contempla e tal, mas poderia ser mais trabalhosa. Outra questão, ou algumas de compreensão, que são muito foram simples, poderia ser mais também problematizada, poderia ter uma interpretação, né? Gostei da seleção de textos, inclusive a que tem aqui falando sobre a água, que eu amo esta música, inclusive já foi base, né, para muitas questões de prova. Então, assim, tem muitos aspectos positivos, né? Principalmente porque meus alunos acertaram bastante, estão se dando bem em português, se deram bem, né? Tanto que eu falo sempre, né, minha gente, que assim, é importante você trabalhar com qualidade. Então, se você trabalha com qualidade, intensamente, como eu trabalho na Isolada de português, né? Então, graças a Deus, a gente tem retorno positivo. Porque a gente cumpre o edital e de maneira realmente como ele vem a ser cobrado, como a gente espera que uma banca cobre, né? As questões. Então, estamos satisfeitos. Agora, vamos à correção. Vamos ver os assuntos. Vou fazer uma correção bem cabal, não vou ler enunciado por enunciado, tá? Até porque, de uma forma geral, a prova está com uma cobrança muito direta, não é uma prova que tem muito do implícito, né? Ela é uma prova que atende a muito conteúdo, mas não tem aqueles desdobramentos, aquelas dificuldades na interpretação. Não houve, isso aí eu devo dizer, né? Como eu falei, que é um aspecto que eu gostaria que tivesse sido, que tivesse acontecido, né? Deveria ter acontecido. Entretanto, veja bem, eu até falei recentemente com os alunos da Isolada, do presencial. Minha gente, a gente tem que estar preparado para o difícil, temos que saber com o que é o médio, o intermediário, e temos também que aceitar e compreender o fácil, né? Porque às vezes o aluno fica problematizando, ele quer sempre uma questão, quer dificultar, e às vezes é fácil. Então, aqui tem questões que são realmente diretas, certo? Abordagem direta, não há problemática. Claro que o aluno, obviamente, ele precisava conhecer, né, os termos, ele precisava conhecer gramática, ele precisava entender gênero, entende? Exigia conhecimento. É notório, né? Uma pessoa que não estudou não ia fechar essa prova, né? Esta prova, entende? Como alguns meus fecharam, ou errar apenas uma questão. De jeito nenhum, né? Mas vamos lá. Nicodemos e a confraria dos bichinhos. Primeira questão já veio com o quê? Olha que top. Abordagem a o narrador e aspectos da narrativa, não foi? Qual foi o primeiro vídeo que eu compartilhei com vocês ontem? De revisão, ontem não, no sábado, é porque eu quase, tá assim, tá? Tô sem noção dos dias já. Final de ano é assim. O primeiro vídeo que eu compartilhei, aspectos da narrativa, de dicas de última hora, não foi? E o segundo vídeo, ou estava invertido, enfim, foi um logo em seguida o outro. Casos, peculiaridades do pronome demonstrativo, né? Ele começou já com o aspecto da narrativa, que está no edital. Eu até falei na revisão da narrativa, eu disse, o edital pediu para contemplar, disse, né? Pediu não, observou, destacou gêneros textuais, mas colocou um destaque especial para o gênero textual.
narrativa, o tipo textual narrativa. Então, a gente tinha que contemplar os gêneros mais, os gêneros narrativos, né? Dar uma ênfase, né? Não apenas esses. Por exemplo, eu senti falta aqui de uma injunção, entende? Mas caiu charge, então está de bom tamanho, né? Dentro do que diz respeito às questões, charge ela tem um viés de argumentação, né? Então tá bom, é porque eu gosto, na verdade, de contemplar as diferentes tipologias, né? Gêneros que atendem às diferentes tipologias. Mas o edital está sendo, ou seguindo a linha honesta como ele se propôs, né? Ele colocou um destaque especial à narrativa, né? Então, aqui na primeira questão, ele diz, na linha um, Nicodemos e a confraria dos bichinhos. O narrador apresenta o quê? Vamos lá. Questão ótima. Linha um, minha gente, e sabe uma coisa que eu achei muito interessante nessa prova e agradável? É que ela foi cobrando o texto da maneira que ele discorria, entende? Essa primeira ele já falou que é na primeira linha, né? A questão 21, que é a primeira questão do português, ele já falou que era na primeira linha. Mas depois ele vai cobrando de acordo com o andar do texto. Então, ele vai cobrando de acordo com o texto, como ele anda, né? Como ele caminha. Ou seja, de forma gradual. Eu achei bem top, achei bom, né? Só senti falta de uma, dizer saudade, porque que realmente falta de uma interpretação maior, sabe? De uma cobrança maior nesse aspecto. Mas vamos lá. O narrador apresenta o que na primeira linha? Na primeira linha do texto, nós lemos o seguinte: na era da informação, ou seja, quando, né? Quando? Na era da informação, a gente tem aqui o quando. Enquanto o sol doura os campos e prédios do Colégio Militar do Recife, então, onde, né? O quê? Qual é o espaço que nós temos aqui? Os campos e prédios do Colégio Militar do Recife. Então, aqui nós já observamos, minha gente, uma marca do que a questão diz aqui, ó. O tempo e o espaço. Você marcou a letra A, meus parabéns. Você acertou. Então, o clímax, a gente nem esperar aqui, né? Porque é início de texto, a gente sabe que o clímax é um momento de maior tensão. Então, nós não iríamos realmente esperar um clímax no início do texto, né? Claro, a não ser que fosse um texto que começasse com reticências, né? Aí seria uma parte do texto, né? Mas ele começa dizendo o quando e o onde, ó. E a brisa sussurra segredos entre os jardins da instituição. Achei o texto tão bom, tão assim tranquilo, comunicativo, interessante, né? Eu gostei da escolha. Então, na era da informação, quando, até porque é um adverbial deslocado aqui, ó, que nós estamos bastante pontuação, né? O sol doura os campos e prédios do Colégio Militar do Recife, que é onde a história se passa, né? Então, letra A, com certeza, resposta correta, o tempo e o espaço, elemento da narrativa, né? Muito bem. Desfecho é o fim da história, né? Clímax é o momento de maior tensão, né, que antecede o desfecho, mas a letra A está correta, corresponde à primeira linha. Questão 2. Eles formavam a confraria dos bichinhos. É possível substituir a palavra destacada sem mudança de sentido por? Minha gente, questão ótima. Vocabulário, né? Vocabulário. A gente sabe aí a confraria não seria uma festa, porque você não vê no texto a abordagem à festa. Você vê que eles se juntam para congregar, se reunir. Não é uma disputa, nem uma brincadeira, nem uma balada. A balada a gente sabe, né, o que é, envolve dança, música, né, essas questões todas. Não é isso. É uma congregação. Então, quem marcou a 22 letra B, meus parabéns. Até por um processo de eliminação. Mas se você fala assim, ah, professor, é porque eu fiquei com dúvida nesse vocabulário. Aí você, pela questão do texto, pela continuidade do texto, você ia observar o seguinte, ó. No entanto, eu apontando aqui a tela como se você estivesse vendo o quadro, veja só. No entanto, ele não está sozinho. Falando aqui de Nicodemos, né? Que é o mascote do colégio. Ao seu lado há uma turminha de amigos, cada qual com sua peculiaridade. Um coelhinho astuto, uma coruja sábia, um calanguinho travesso, sempre que julgavam necessário, unidos pela amizade e pela busca da justiça, eles formavam a confraria dos bichinhos. Então, a confraria aí da ideia de congregação, eles congregavam, eles se reuniam em prol de um bem comum,
né? Então, não é uma questão, uma festa é algo momentâneo. Aí não. Aqui eles formavam a confraria. Então, eles se reuniam, né, para julgar alguma coisa, para tentar resolver, não é isso? É muito boa essa questão, tranquila, vocabulário tranquilo, porque você pode fazer por eliminação, chegar à sua resposta correta facilmente, não é? Vamos para 23. De acordo com o texto, o que atormentou Juanito? Minha gente, olha, essa questão, letra E, né? Ele não ter desfeito a brincadeira, prejudicando o coleguinha. Há uma interpretação, ah, porém muito tranquila, né? Muito leve, muito suave, né? Entretanto, a gente sabe que é realmente assim, o que se espera de um aluno de um quinto ano que vai fazer admissão, está sendo admitida no sexto ano, né? Pela, pela, pela questão que a gente antecede, a gente observa aqui, ó. Juanito fez essa brincadeira com o colega, né? Está aqui no segundo parágrafo já a explanação do problema, né? Ó, ele decidiu, o Juanito ficou constrangido ao ver Fabito chorando pela perda dos sapatos. Assim, decidiu ocultar sua falta. Ou seja, escondeu o que ele havia feito, né? Não contou a brincadeira. E isso o atormentou por dias. Ele voltou várias vezes ao local para pegar os sapatos, mas não os encontrou. Haviam sumido e seu amiguinho estava sem essa peça do uniforme. Tá vendo? Nicodemos, com sua intuição aguçada, percebeu a angústia da criança. Então, daí vem a questão da problemática, né? Então, ele não ter desfeito a brincadeira, ele ocultou a brincadeira e isso atormentou o Juanito, né? Muito bem, excelente. Essa questão ela exigiria o quê? Atenção do aluno, saber quem é Juanito e quem é Fabito, né? E o que é que ele fez? O que é que um fez? O que é que o outro fez, né? O que atormentou o Juanito foi essa questão. Ele não desfez a brincadeira, ele ocultou, ele tinha intenção de brincar, mas deixou que a brincadeira persistisse e acabou o amigo sem a peça do uniforme e ele perturbado, né? Ele ficou angustiado, como o parágrafo diz aqui, ó, certo? Vamos para a 24. Questão 24 diz assim: que mensagem Nicodemos transmitiu a Juanito quando disse a seguinte frase: a sombra cresce quando escondemos a luz? Minha gente, essa questão ela é muito boa, tá certo? Mas facilmente o aluno chegaria à resposta letra C. A sombra é como angústia, é a verdade, é como a luz que dissolve a sombra. Por quê? Porque as outras alternativas elas chegam a ser muito assim, fora, né? Ela não daria para envolver o aluno em uma questão, induzir, por exemplo, ao erro. Por quê? Porque essa sombra aqui, quando a gente dizer como a angústia, está mostrando claro aí que é uma linguagem conotativa, que tanto estudamos em aula, presente em todos os concursos, a propósito, né? Aqui nós temos o viés, a cobrança aqui da conotação. Na letra A diz, a escuridão aumenta a sombra da mangueira. Isso é sentido literal. A verdade torna-se mais evidente quando a escondemos. Aqui é vocabulário. Nada vai ser evidente quando se esconde, né? A letra D diz: a sombra da mangueira protegia-os do sol. Também aqui sentido literal. E não está, obviamente, para o contexto que Juanito falou, né? A letra E diz: Juanito deveria manter o segredo para não se prejudicar. Essa aí teria que o aluno entender mais, porque não estaria no sentido literal do vocabulário, mas pela compreensão básica do texto. O Juanito já havia escondido, né, mantido segredo na brincadeira, e isso estava angustiando. E quando o Nicodemos diz a sombra cresce, quando escondemos a luz, ele quis justamente induzir Juanito a desfazer, né, aquele erro. Aqui, ó, tá aqui, cadê? Amigos, o segredo é como uma pedra. Por mais que a criança tente continuar sua caminhada, a dor persistirá. Devemos ajudá-lo. Aí eles falam, né? Cada um da sua ideia. E aí, na confraria, né? E aí, Nicodemos disse: Pequeno amigo, a sombra cresce. Tá vendo? O menino ficou surpreso pelo carneirinho, mas não se assustou. Eles conversaram alguns minutos e Juanito seguiu o conselho do novo amiguinho. Em casa, ele confessou sua falta aos pais que em sua infinita bondade representaram-no pela brincadeira que causara problemas a outra criança. Tá vendo? Mas vamos focar só no confessor aqui. Pronto. Então, tranquilo, né? Essa questão. Ele pediu desculpas e tudo mais, ele aprendeu. O amigo aceitou o pedido, o pai das crianças tornaram-se grandes amigos, a verdade dissipou a angústia.
Então, letra C, tranquila, compreensão de texto. 25. 25 foi top, questão de gênero. Eu amo questão de gênero, né? Mas assim, gênero textual, querendo muito que o militar volte aí a aplicar a redação, né? Como nós tínhamos antes, e os alunos da Isolada sempre tops. Manuela Neves foi a última, quando a redação valia 3 pontos. Dificílimo tirar 3 pontos. Minha aluna Manuela Neves tirou 3 pontos, fechou, equivalente a 10, mas muitos alunos também, né? Meus alunos da Isolada tiraram maiores notas, né, em português e na redação. Então, querendo muito que a redação volte. Mas veja aqui, aspecto de redação, né? Quando a gente estuda redação, a gente estuda gênero, tipologia, pontuação, coesão, retomada textual, né, que é a coerência, coesão, enfim, tudo. Questão 25, diretamente ao gênero, ele diz: assinale a alternativa que contém uma finalidade dos textos desse gênero textual. Minha gente, olha, esse gênero textual, a gente tem aqui a prevalência do que, se você marcou a letra C, você acertou, né? Parabéns, muito bem. Criar uma reflexão por meio da moral da história. E veja, né? A sombra cresce quando escondemos a luz, que a questão anterior trouxe no enunciado, é uma moral, certo? Então, aqui ele disse que Nicodemos e a confraria dos bichos é um exemplo de fábula. E qual é a finalidade desse gênero? Criar uma reflexão por meio da moral da história, onde os animais são protagonistas, né? Mesmo esse dilema tendo acontecido com o Juanito, nós percebemos que há uma aqui moral, né? E os animais estão evidenciados, né? São personagens principais dessa história na solução da problemática, né? Aqui, ó, Nicodemos, título, e a confraria dos bichinhos, certo? Prova isso. Então, a moral e é a lição que se aprende da história. Questão 26. Olha, os alunos cansaram de fazer questão desse estilo na isolada, né? Fizemos exaustivamente, né? Poderia nem pensar em errar. Qual é o tipo de narrador de Nicodemos e a confraria? Assinale a correta. Minha gente, ó, é onisciente, né? Mas não é primeira pessoa. Então, é um texto em terceira pessoa e a gente diz que ele é observador. A professora não está errado, não, porque ele não é onisciente, ele não sabe de tudo, né? Ele não sabe, por exemplo, aqui, ó, a marca de onisciência que a gente tem aqui, ó. Cadê? Certa manhã, Nicodemos testemunhou algo que abalou sua serenidade. Isso é onisciência, tá? Mas também a gente tem aqui, obviamente, marcas do observador. Ele não conta a história, ele não participa, ele conta a história. Ele observa o que Juanito fez com o Fabito, ele observa os animais, né? Que se juntaram na confraria para resolver o problema. Então, a gente tem o texto em terceira pessoa e o narrador observador, certo? Agora, se nós tivéssemos terceira pessoa, narrador onisciente, top. Seria o mais especificado, seria o mais específico. Mas está errada a letra D de forma alguma. Tem um observador presente, não tem não? A letra A diz narrador, personagem, terceira pessoa. Terceira pessoa é observador. Primeira pessoa é personagem, né? Então aqui a gente já sabe, a primeira pessoa, narrador, personagem. Ele disse a mesma coisa na C, né? Mas não é um texto de terceira pessoa, o narrador não participa, ele conta a história e observa os fatos e também tem ciência, né? Por isso que poderia ser terceira pessoa onisciente ou terceira pessoa observador, né? A letra E está errada porque ele diz primeira pessoa, não é primeira pessoa, certo? É terceira pessoa. Muito bom, muito boa questão, tranquila, maravilhosa. 27, ele quer assim, ó, questão ótima, ele pede para mudar o trecho, modificar o tempo verbal, colocar pretérito e perfeito do modo indicativo. Inclusive, ele só cobrou o indicativo, né? Ele falava indicativo, subjuntivo, ele deu ênfase. Eu estudei os 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, certo? Porque eu sou assim, quando estuda, quando ele trouxe o edital, aspecto gramática, pronto, tudo de gramática tem que ser estudado, né? Mas ele destacou os pontos que deveria dar maior atenção. Muito bom, excelente. Veja a questão 27. Ele queria aqui que você mudasse a forma verbal, considerando a reescrita, o tempo verbal para o pretérito imperfeito do modo indicativo.
Considerando a forma verbal aí, né? Enquanto o sol doura os campos e prédios do Colégio Militar, se a gente passar para o modo, nós mantivemos, né? O modo indicativo. Eles assinalem a alternativa em que a escrita do trecho modifica o tempo verbal para o pretérito perfeito, ou seja, mudarmos o tempo, né, do presente, passar para o pretérito imperfeito, nós teremos na 27 letra P, de bola. Dourava. Muito tranquila, né, minha gente? A questão tranquilíssima. Dourava. Dourava significa o quê? Significa dizer que ele, a gente não sabe por quanto tempo durou, é um tempo imperfeito. Eu não tenho definitivo, dourou, né? Ou doura, como esse presente. Né? Dizer pretérito perfeito, dourar, dourou, né? Imperfeito, que ele pede aí dourava. Mais que perfeito, dourara. Então, tranquila questão, certo? A letra C, ó, dourara, né? Mas que perfeito, douraria, futuro do pretérito, né? Aqui o subjuntivo, ó, enquanto o sol doure, né? Não, isso aqui indica ideia o quê? Enquanto doure, continuava, né? Contínua, melhor dizendo, ideia contínua. Presta atenção, né? Enquanto o sol doure, a semântica aqui, enquanto isso acontece, né? Mas vamos para a 28. Assinale a alternativa que contém uma paroxítona e uma oxítona. Foi essa questão que eu disse que achei muito simples. Eu esperava uma questão de sílaba tônica mais difícil, entende? Com mais palavras, pelo menos. Mas tá boa, né? Tranquila. Paroxítona, aqui na questão 28 nós temos a letra C, sabia, né? Paroxítona terminada em A, que não tem acento, e sabiá, oxítona terminada em A, que tem acento. Então, ele pediu uma paroxítona e uma oxítona, respectivamente, né? Ótima, tranquila. Nenhum aluno da isolada poderia errar. Agora, veja a 29, que magnífica. Pequeno amigo, a sombra cresce quando escondemos a luz. Foi usada uma vírgula para dar sentido à frase, isolando um ou uma. Minha gente, ó, toda vez que eu estudo aposto com os alunos, eu falo sempre assim: aposto ou chamamento. Não é isso, alunos? Respondam aí. Eu digo aposto ou chamamento, ou interpelação, certo? Aposto não, misericórdia. Vocativo, o cansaço já, minha gente. Já do, dos tempos, né? Mas, enfim, aposto não, pelo amor de Deus, vocativo, vocativo, chamamento, eu já ia dizer, chamamento, interpelação, vocativo. O vocativo aí, né? Que é o chamamento. Chamamento. Aposto, todo mundo sabe que é algo anteposto, explicação de algo que foi dito antes, né? Então, a gente estudou muito esses dias aposto, vocativo, é que tá na minha mente. Aposto, vocativo. São os casos mais básicos de vírgula que a gente estuda no início. O que é que nós estudamos logo no início do ano? No início, pontuação, sobre questão de vírgula. Primeiro, que não há vírgula entre sujeito e predicado. Coisas básicas, muito básicas. E em seguida, aposto vocativo. Vocativo, chamamento, interpelação. Tenho certeza de que vocês fizeram isso aqui sem sombra de dúvida. E mais na letra A. Vê que facilidade, né? Então, aqui um chamamento vocativo, tranquilamente, né? Vamos para a questão, não é dúvida, não é reciprocidade, não é definição, não é restrição. Aí, veja, é por isso, entende, que eu acho que algumas questões deveriam ser mais, ter um maior desdobramento, um maior grau de dificuldade, porque aqui, quando ele pergunta por que a vírgula foi usada, o aluno aqui não vai dizer que é uma dúvida, nenhuma definição. É uma questão vocabular, tudo bem, né? Mas eu acredito que foi muito facilitada. Ela poderia ser trabalhosa, ela poderia, por exemplo, trazer a questão realmente do que quando é usada a pontuação, falar da questão do aposto, né? Falar da omissão de algum termo, casos básicos da vírgula, um advérbio deslocado, né? E aí colocou na letra A já a resposta e as outras bem fora do que seria. Eu acho que contemplou quem estuda, mas sinceramente, eu não acho que foi tão. Poderia ser mais problematizada, para diferenciar bem quem estudou e quem não estudou, né? Mas vamos para a próxima. Planeta Água, esta música que eu acho linda, que eu comentei no início, que já caiu muito em prova. Água, Planeta Água, Guilherme Arantes. A água sendo aqui, né?
tópico, mais uma vez, de prova. A contaminação da água está muito grande, né? A água potável no planeta já é pouca, e a contaminação dos rios, dos mares e das reservas de água doce, que corresponde a menos de 3%, né, no planeta, é muito grande. Então, eu achei boa, muito boa essa abordagem ao tema. Achei ótimo. Questão muito boa. Eles, assim, a repetição do vocábulo água em todas as estrofes do texto 2 atua atribuindo-lhe progressão, bem como, né? Como acentuando um ou uma. Na questão 30. Olha, essa questão 30, ela é uma questão muito boa, porque recentemente eu estudei com os alunos, dei uma ênfase à questão de poema, linguagem conotativa, alguns efeitos de texto, né, para dar sentido. Você viu que todas as questões, eles assim, ó, a repetição de vocábulo em todas as estrofes do texto 2, com certeza, né? E o refrão, ó, planeta água, terra, planeta água. Acho que vocês conhecem a música, né? Mas quem não conheceu, por favor, coloque aí, ó, tem até o site, tá vendo? Em que ela aparece, coloque no YouTube, pode ser. Maravilhosa letra, maravilhosa, linda, melodiosa, né? Conteúdo magnífico. E ela foi usada, obviamente, para dar o quê, minha gente? Um teor reflexivo, né, para que se reflita sobre a importância da água. Não é mas é uma questão de vocabulário, atrelada a essa compreensão. Não é um tom sarcástico, né, irônico, não é uma dúvida, um questionamento ou uma instrução que teria um teor injuntivo, né, nem um teor pejorativo de diminuir, desvalorizar a água. Muito pelo contrário, é refletir sobre os cuidados que tem que ter, né? Ele diz que quando a gente fala a Terra, o nome do nosso planeta é Terra. Mas veja que esse enunciado, ele diz, o enunciado não, o título da música, né? Planeta Água, tá vendo? Desde o início, o foco aí é a água, né? Ele diz que a água, águas escuras que levam fertilidade ao sertão, que banham as aldeias, matam a sede da população, tá vendo? No véu das cascatas, caem das pedras, né? Dormem tranquilas nos leitos dos lagos. Muito lindo, né? Faz uma alusão à, à lenda, ó. Água dos igarapés, onde Ara a mãe d'água, a misteriosa canção, água que o sol evapora, que o céu vai embora, vira nuvens de algodão, muito linda, muito linda, muito. E fala justamente dessa importância, né? Das águas que movem os moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão, sempre voltam humildes para o fundo da terra. Muito linda. Então, aqui nós temos um tom reflexivo da relevância da água, né? E no planeta, tudo que ela faz. E daí, uma questão que de vocabulário direta, que ela diz assim, água que nasce na fonte, contextualizada, logicamente, né? Serena do mundo. O termo destacado pode ser substituído sem mudança de sentido. A água que nasce na fonte, da fonte serena do mundo. É a fonte que é o quê, minha gente? Turva, completa, inodora ou atuosa. Bem, aqui a gente sabe que o sereno. Interessante que eu vi esta palavra recentemente em uma turma, porque colocaram uma questão bem parecida com sereno, mas não era, e era a mesma palavra, serena, né? Os férias vão lembrar, vão se lembrar. Então, aqui nós temos tranquila, que é realmente a substituição que pode ser feita, né? Porque turva é algo que está, como é que a gente diz? Escura, né? Completa não seria, atuosa também não, inodora, que é sem cheiro, né? Então, seria o quê? Uma questão de conteúdo, uma questão melhor dizendo, de vocabulário tranquilo. Veja, essa questão ela ajudou, obviamente, não é uma questão assim, vamos dizer, simplória, né? Mas o aluno poderia fazer uma eliminação aí, né? Vocês não acham, não? Você pode dizer, tem essa questão da atuosa, né? Mas atuosa, você sabe o que é atuar. Ou melhor, o que é atuoso? Eu peço sempre ao aluno procurar um radical. Atuoso é o que atua, é diligente, né? Que trabalha. Então, foi uma questão fácil, questão tranquila, né? Um vocabulário, vamos dizer assim, básico.
certo? Então, a 31, a letra A. Vamos para a 32. Questão 32, um texto novo. Eles, águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. Essa questão foi ótima. Mais trabalhosa, entende? Cobrou adjetivo, flexão, cobrou substantivo, verbo do infinitivo, derivação sufixal. Gostei, gostei dessa questão. Eu queria todas nesse mesmo nível, certo? Então, 33, letra B, né? A resposta, embora a questão seja mais trabalhosa, mas a resposta foi tranquila para os feras que estudaram. Olha, eles assim. Considerando os processos de flexão e derivação que afetam a palavra em destaque, qual das alternativas a seguir explica os efeitos de sentido que esses processos produzem no texto? A letra B diz assim: a palavra encharcam, que é a nossa resposta, né? É uma flexão do verbo encharcar, reforçando a ideia de que as águas inundam o chão. Sim, observe, encharco vem de encharcar, né? Melhor, exatamente, encharcar. Então, a gente tem um encharcar que tem a semântica de inundar o chão. Então, questão tranquila. Vamos ver por que não é a A. Essa questão é uma questão que a gente tem que analisar, porque ela tem realmente conteúdo nas outras, né? A letra A nas alternativas. A letra A diz assim, ó. A letra A diz: a palavra encharcam resulta da derivação sufixal de charco, intensificando a ideia de que algo está pouco molhado. Primeiro que, pelo sentido, não seria, né? Pela semântica, algo está pouco, não, está molhado, certo? E outra coisa, encharcar, a gente tem um processo aí, processo tranquilamente para as feras olha, prestar atenção, bem, nós estamos bastante isso para o CPM, né? Ó, tá certo? Ele tem sufixo e prefixo, né? Então aqui a gente não tem uma palavra com sufixo em e prefixo, certo? Aqui o an, né? Então, com certeza, errada a letra A. A letra C diz assim: a palavra encharcam é um adjetivo. Não, né, minha gente? Encharcar é ação, é verbo, certo? Já tira. A letra D, a palavra encharcam é um substantivo derivado do sufixo charco. Não, pelo amor de Deus, né? De jeito nenhum. A gente tem o charco, que é a palavra principal, né? Vem encharcar, a gente tem encharcar, que é o verbo, certo? E o substantivo é o charco, né? Que são palavras, vamos dizer assim, do mesmo campo de sentido, mas classes gramaticais diferentes, né? E ele diz que sugere a criação de novos rios no chão. Não, ele diz que são as mesmas águas que encharcam o chão. Observe que aí é, tem também uma questão, em todas elas, né? Uma questão de sentido associada à gramaticidade. Então, questão muito boa, muito tranquila. A letra E diz assim: a palavra encharcam é um verbo no infinitivo. Infinitivo, forma verbal. Vê que maravilha. Infinitivo é quando termina com a, i, o. Primeira, segunda e terceira conjugação. Tá certo? Indicando uma ação que será realizada futuramente. Olha que mistura, né? Futuramente seria encharcarão, né? Então, assim, tranquila, questão muito boa, mas que exigia a atenção do aluno. Diferentes questões, né? Verbo no infinitivo, tempo futuro, formação de palavra, prefixo, sufixo, muito boa a questão, gostei, certo? Vamos para o texto 3. Relacionando os textos 2 e 3, é possível concluir que ambos dialogam quanto à temática ambiental, uma vez que sugerem, respectivamente, questão boa, viu? Eu amo quando nós temos essa atenção ao texto visual também. Veja, aqui para os feras que marcaram. Nessa questão 34, a letra E, meus parabéns. Ele diz assim: exaltação da água e preservação do planeta. Minha gente, olha, preservação do planeta, a gente tem aqui exaltação da água. Preservação do planeta, top, né? Aí ele diz uma vez o que sugerem respectivamente, certo? Eles, a temática dialoga, quer dizer, elas são próximas, né? Elas são próximas, elas tratam da temática ambiental. A primeira vem falando do quê? Ou melhor, a segunda aqui é da imagem, preservação do planeta. Olha como tá bonitinho, protegido, o planeta no meio, alguém segurando com cuidado, com carinho, não é? O destaque aqui, ó, do brilho ao redor do planeta, o verde aqui, né?
assim, compondo, né, o cenário. Então, muito tranquila. Preservação do planeta, não é isso? Mas, na letra A, algumas questões a gente poderia tirar logo aqui, né? Porque a letra A fala degradação da natureza. Não, né? Aí, a letra D diz destruição do ecossistema. Será que ele falou da destruição ou da degradação da natureza? Veja que, vamos lembrar o que diz o texto 2, porque ele pediu para ver o quê? Ele pediu para relacionar o texto 2 com o texto 3. O texto 2 é o texto de Guilherme Arantes, né, da música Planeta Água, certo? Então ele falou da relevância da água, é tanto que a questão perguntou por que a repetição de água, né? Então, com certeza, a gente já marca aqui exaltação da água. Letra E, certo? E a preservação do planeta, tá certo? Fazendo, mas a água não tem a ver com incêndio, ou a gente não pode dizer aqui que tem a questão de combate aos incêndios, não seria isso, não? Não, minha gente. Aqui não falou, falou da importância da água. Se a água serve para combater incêndio, né, é outro aspecto, não é isso? Mas o texto é uma questão que extrapola o texto. Não está no texto. O texto vai falando, o texto 2 sobre o planeta água, de como a gente encontra água em diferentes, né, lugares e a função dela, inclusive muita linguagem conotativa, né, porque o texto é um texto conotativo, é uma letra de canção, letra de música, é o gênero textual, certo? Vamos para a questão 20, o texto 4, questão 35. Muito bom, viu? O texto 4 destaca um problema ambiental da contemporaneidade, a saber, olha, questão 35, a gente tem como resposta a letra E. Aí você diz assim, questão boa, viu? Gostei também dessa, viu? Desta questão, muito boa. É, eles assim, o problema ambiental na contemporaneidade. Você pode só falar da extinção dos animais marinhos? Não, porque senão você olha só de um lado. Acúmulo de lixo, não está falando de lixo aqui, né, diretamente. Fatores que extrapolam a caça dos animais, não é caça dos animais. Veja que o urso polar e o pinguim estão num pedacinho de gelo pequeno, derretimento aqui, né? Certo? Escassez das águas nos mares não é de gelo, é o derretimento. Então a gente marca a letra E, emissão de gases e aquecimento global. Veja que aqui eles estão com o olhar apelativo, né? Para que a, o boi ou a vaca, não dá para definir bem, né? Mas aí eles assim, sinto muito, mas não posso atender às suas reivindicações. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com gás? Você perceberam aqui o que é que ele está fazendo? Ó, pum, aqui. Viram esse detalhe aqui? Pum. Ó, então seriam os gases, né? Os gases, vamos dizer assim. Os bichinhos, né? Olhando para ele, pedindo assim para ele parar de emitir gás. Claro que a gente sabe que isso aqui é uma alusão, isso é uma charge, né? Então ele faz uma crítica, né? Ele traz uma crítica social, não é isso? Aqui a gente tem, obviamente, uma alusão aos gases poluentes, né? Que são expelidos pelas indústrias e por todos os lados, né? Gases muito poluentes que contribuem para o aquecimento global, desequilíbrio, né? Do ecossistema, não é isso? Então, é uma emissão de gases, aqui a abordagem é a emissão de gases e o aquecimento global que derrete, aqui, ó, as geleiras. Está derretendo as geleiras, né? O desespero aqui dos animais que vivem nesse habitat, né? Certo? Então, aqui uma alusão. Claro que o derretimento não está acontecendo por causa do pum dos animais, não, viu? Você sabe que isso é representativo, né? É tanto que ele diz assim, eu não posso atender às suas reivindicações. Ele não pode parar de soltar pum quando ele precisa, mas claro que o problema não são só esses gases, né? Não são esses gases, são gases bem poluentes que estão destruindo, por assim dizer, né? Ou contribuindo para um desequilíbrio ambiental. Vamos para contribuindo, vamos dizer, causando, né? Eu falo contribuindo, eu coloco como coadjuvante, e a gente, os cientistas, colocam como principais, mas abordando só o que está aqui na imagem, letra E, corretíssima. 36, marca a alternativa que contém, entre parênteses, classificação correta do pronome destacado. Esse livro é meu, um dos principais demonstrativos, ótimo, excelente, para quem estudou a tabelinha, tirava de letra, né? Embora
obviamente, tem que lembrar o contexto. Ele veja que ele deu contexto, ele não cobra isoladamente, ele lhe dá um contexto, né? Falo por mim, pronome pessoal do caso oblíquo, eu não falarei. Pronome pessoal do caso reto, eu sairei. Demonstrativo, vê que questão fácil, pelo amor de Deus. Eu, pronome pessoal do caso reto, meu livro é este. Este, eu estou indicando demonstrativo, né? Então, por isso que eu disse, a questão aqui ela poderia ser muito mais problematizada, entende? É uma questão muito básica. Questão, assim, que eu fiz, eu fiz bem mais difícil no nivelamento, entende? Então, que é a turma que decede ao cursinho, né? Mas, né, obviamente, tem o grau de cobrança que a gente não vai desmerecer, né? Vamos para o texto 5. Felipe, eu sei o que vou dar para minha mãe. Um livro, dois pontos, um livro. Ela esclareceu. Felipe, o que é que eu vou dar para minha mãe? Um livro. Aí Felipe disse, sensacional, como é que você teve a ideia? Ainda com acento, que não tem mais, né? Enfim, aí continuando, porque essa tirinha aqui, a fonte é 88, né? A última reforma foi 2009. Enfim, aí ela diz assim: foi assim, eu fiquei imaginando o que eu gostaria de ganhar se fosse a minha mãe, ou seja, ela se colocou no lugar da mãe. Aí Felipe diz: claro, é um método ótimo, vamos ver, eu já sei. Só aí Felipe diz: é só que eu não sei o que a minha mãe iria fazer com a coleção completa do Cavaleiro Solitário. Ou seja, a gente percebe aqui que Felipe, ele não pensou em como a mãe, o que a mãe gostaria de ganhar. Ele pensou no que ele gostaria de ganhar, sendo ele, né? Obviamente. Então ele não soube se colocar no lugar da mãe. Logo a gente marca aqui na 37 os dois pontos, que é um esclarecimento, não é isso? Há um esclarecimento. Quando Mafalda diz, eu já sei o que vou dar, dois pontos, que isso é um dos casos de pontuação que nós estudamos, tranquilamente também, não é? Os dois pontos de Paris para uma enumeração, não é? Uma citação, um esclarecimento, não é? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esclarecimento 37, letra D. Mais uma questão, né? A questão anterior foi de vocativo. Essa questão na vírgula, né? Marcando o vocativo, ou chamamento. Esta questão trouxe a questão de um esclarecimento, numa cobrança de dois pontos, pontuação. A 38, perguntando a opção que identifica, de acordo com o texto, a dificuldade de Felipe para imaginar um presente que sua mãe gostaria de ganhar. Qual foi a dificuldade? Nós já comentamos, né? Ele não consegue se colocar no lugar da mãe. Ele disse que não imaginava a mãe, não conseguiria imaginar a mãe com o que ele queria ganhar, né? Então, aqui, se uma leitura cabal, o aluno marca, sabe? Porque a letra traz assim, uma leitura tranquila. A letra traz assim, o único presente que ele recebeu é uma coleção, isso não está no texto. O garoto não conversa com a mãe, isso a gente não sabe pelo que o texto disse. O garotinho não gostou do método, ele gostou porque ele diz assim, ó, é um método ótimo, tá direto no texto. Ele não ouviu a explicação de Mafalda, ele ouviu, ele só não conseguiu se colocar no lugar dela. Então, a questão também muito tranquila, muito fácil, né? A questão 39, questão magnífica, revisada no sábado à tarde, por mim, fiquei muito satisfeita, né? Poderia ser mais problematizada, sabe? Porque as outras, a gente só tem aqui um outro pronome na letra E. Então, ela poderia ser mais problematizada, poderia ter colocado o O como artigo, o O como pronome oblíquo e o O como pronome demonstrativo. Eu deveria ficar bem mais feliz, né? Mas fiquei feliz também de ter abordado o O nesse aspecto. Ó, com base na tirinha de Mafalda, assinale a opção que contém um pronome demonstrativo, letra A. Tenho certeza, né? Os peras saíram muito bem. O fala de Mafalda no segundo quadrinho, contextualizado, como toda questão de gramática, né? Então, veja que todo aspecto gramatical tem o quê? Compreensão e interpretação. Na fala de Mafalda, no segundo quadrinho, ela diz assim: foi assim. Eu fiquei imaginando o que eu gostaria de ganhar se fosse minha mãe. Eu fiquei imaginando isso ou aquilo. Foi isso que eu falei no sábado à tarde, né? E claro que nós já havíamos estudado e feito simulado também na isolada com essa mesma cobrança, né? Quando o tem sentido de pronome demonstrativo, aquele, aquilo, aquela, esse, isso, vamos considerá-lo nessa perspectiva, né?
na frente do que aqui, ó, como um pronome demonstrativo, certo? Mas essa questão ela é muito tranquila, né? Porque o um nunca vai atuar como pronome demonstrativo, né? O já, o com, você é pronome pessoal do caso reto, né? Ou tratamento, ou melhor, pessoal de tratamento, né? Também é considerado a segunda pessoa, né? Mas enfim, a gente tem aqui o um na fala do segundo quadrinho. Aí ele diz, vamos considerar, que a gente aproveita e estuda gramática já para o OER. Ele diz assim, é um método. Não, peraí. O um na fala de Mafalda no segundo quadrinho. Segundo quadrinho. Foi assim, eu fiquei imaginando o que eu gostaria de ganhar se fosse a minha mãe. Meu Deus, eu estou lendo o segundo quadrinho aqui. Ainda bem que aqui ele também está para aqui, né? O quê? Que é a mesma semântica disso, né? Eu considerei outro aqui, ó. Quando eu fui corrigir também como aqui também ele é demonstrativo, né? Aqui o O também é demonstrativo, mas é desse O que ela está falando aqui no primeiro. Eu sei o que vou dar, certo? Esse, ó, eu sei isso, né? Eu fico imaginando isso. Eu fiquei imaginando isso. Já sei o que vou dar para a minha mãe. Esse é o segundo quadrinho, porque o primeiro quadrinho é Felipe, Felipe, né? Ó, já sei o que vou dar para a minha mãe, um livro. Então, já sei isso, né? Na verdade, como ela ainda vai falar, já sei isso ou aquilo, né? Que vou dar para a minha mãe. Ou isto, mas aí ela não vai explicar, a base aqui da explicação, o que marca a explicação, a esclarecimento, são os dois pontos, né? Enfim, aqui também no terceiro quadrinho também é de isso. Por isso que a gente tem que contar sempre, analisar sempre, né? Nunca ninguém é tão bom ao ponto de não observar todos os detalhes, tá certo, minha gente? Aí ele diz assim, o garoto, o no segundo quadrinho. Qual é a classe gramatical do no segundo quadrinho? Um livro. Aqui é o quê? Um artigo indefinido. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Ela diz assim: o garotinho não gostou, o já, na fala de Felipe no terceiro quadrinho, já. Aí ele diz assim: já sei, sei já, sei agora. A gente tem a questão do advérbio aqui, né? De tempo, não é isso? E aí nós temos o com no quarto quadrinho, a fala de Felipe no quarto quadrinho. Vamos lá. Só sei, só que eu não sei o que a minha mãe ia fazer com a coleção. O com é uma das principais preposições, né? Então, a gente tem como principal preposição. E você, a fala de Felipe no segundo quadrinho, você, aqui nós vamos ter claramente como uma, um pronome pessoal de tratamento também utilizado, né, na segunda pessoa, certo? Considerado a segunda pessoa, né? Então, vamos lá. É, no texto 6, baseado no texto 6, nós temos a cobrança aqui, ó, o texto 6 para responder à questão 40. Eu hei de vencer. Questão muito tranquila também, né, minha gente, de verbo. Aqui, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, é entender que esse ei que a gente tem aqui, qual é o tempo dele? Porque ele pede para você utilizar, a questão pede para ser o mesmo, é, a flexão verbal, mantendo o modo e o tempo. Mas ele quer só que mude a pessoa. Pediu aqui a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ele ou ela, não é? Então, se você sabe que a terceira pessoa, basicamente, do singular, né? Ele ou ela. Se fosse do plural, eles ou elas. Se você sabe que a terceira pessoa é ele ou ela, você já vai tirar letra B, letra C, né? Letra E, obviamente. Só ficaria a letra A e a letra D. Na letra A dizer haverá de vencer. É futuro do presente, né? Mas só que ele pede para manter aqui, ó, o mesmo, mantendo o modo, que é o indicativo, né? E o tempo, eu hei de vencer, é presente, né, minha gente? Ó, eu hei. Se fosse no futuro, se fosse o futuro, a gente tinha a questão do haverei, ele haverá, certo? Mas aqui no presente a gente tem ele há como resposta correta. Então, letra D, ele há de vencer. Tudo bem?
Eu parei aqui, eu estava hoje com estou com muitos afazeres, porque esses próximos dias eu tenho alunos fazendo outros concursos, mas parei para considerar, né, fazer essa correção. A prova só saiu agora à tarde, né? Só ficou disponível agora à tarde. Parei aqui as obrigações, mas, né, fiz a correção com vocês. Quero dar os parabéns a todos, a quem fechou a prova de português, a quem errou só uma questão, a quem lutou e fez seu melhor, independente de acertos. O sucesso vem para quem estuda, certo? Vamos continuar estudando com afinco para as próximas provas, né? As provas que virão. E, assim, espero que você acompanhe aqui. Sempre que possível, eu faço correção, não só para as férias, mas algumas eu coloco disponível, né? Algumas correções ficam disponíveis para todos. E eu quero, se vocês gostarem aí, compartilhem, né? Deixem aqui o curtir, porque aí eu sei quem assistiu, quem gostou, quem está acompanhando, tá certo? Um abraço e até a próxima prova.